Olá, boa noite. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar os nossos estudos, né? E com a permissão de Jesus, da Mãe Santíssima, nós estaremos aqui aproveitando essa oportunidade. Seja muito bem-vindo, né? Então vamos lá, vamos aguardando. Daqui a pouquinho vai chegar a nossa convidada e às 20 horas nós iniciaremos os estudos desta noite da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, da cidade de Esmeraldas. Meu nome é Noêmia, nós estamos aqui contribuindo de alguma forma para que tudo corra bem, né? Então vamos lá, já enviei o convite para nossa convidada e agora é nós aguardarmos ela chegar, né? Meu, oi, olá, não sei o que está acontecendo, que mandei o convite aqui da. Pois é, não sei o que está. A Silene, ela irá fazer o estudo para nós hoje. E ela parece que está assim com um pouco de dificuldade de entrar. Vamos aguardando, né? Para ver o que pode ter acontecido. Boa noite, Bela Queiroz, né? Não sei só um minutinho que eu vou estar aqui convidando. Não sei, a nossa expositora hoje é a Silene Norberta, da Fraternidade Irmão Glacos. E está acontecendo alguma coisinha que ela não está conseguindo entrar na live. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Eu peço a paciência de vocês, né? Para que vou aguardar mais um pouco para ver o que está acontecendo. Já mandei o convite para ela entrar e eu rogo a paciência de vocês, viu? Mas é aquelas questões, né, da internet que às vezes nos surpreende e a gente fica dentro de uma situação, né, que não sei o que está acontecendo. Eu estou enviando o convite para ela para entrar na live
mas parece que ela está com um pouco de dificuldades, né? Mas o que nós podemos é fazer, eu vou guardar mais um minutinho, se ela não conseguir, aí nós vamos sim, nós vamos buscar aqui uma passagem do Evangelho e aqui ela que está falando que ela não está podendo participar. Não sei o que está acontecendo, né? Ela não está conseguindo entrar. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar o Evangelho e vamos fazer o Evangelho, tá bom? E a gente conversa um pouquinho sobre o Eurípides Barçanufo e a gente faz uma passagem do Evangelho, tá bom? Espera só um minutinho que eu já volto. Parece que ela conseguiu entrar, né? Ah, conseguiu! Agora sim, né? Pois é, nós já estávamos aqui nos preparando para fazer algo, né? Oh, Resolver. não, é porque eu vi que veio a solicitação, mas acho que eu não soube responder. Aí, agora sim, deu certo. Pois é, então nós vamos. Eu agradeço a paciência dos nossos amigos, né? E nós vamos dar início aos nossos estudos. A Silene, ela é aqui de Belo Horizonte, da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, e ela vem sim contribuir com a Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Então, graças a Deus, né? Isso é muito bom. Esses percalços aí faz parte do cotidiano do mundo virtual. A gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Então, vamos lá. Senhor Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, utilizando os recursos que a tecnologia nos oferece, no sentido de estarmos, sim, falando do seu Evangelho, trazendo os esclarecimentos da doutrina espírita e, além de tudo, Senhor, aproveitando a oportunidade de estar nos conectando através de sentimentos de querer ser pessoas melhores a cada dia e assim seguimos a nossa jornada. Ser conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Eu sou Noêmia e apresento a vocês a Silene, que irá falar para nós sobre Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Triângulo Mineiro. Então, a palavra é com você. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? Eu agradeço, né? Tá bom o som? Tá Ah, ótimo. que bom. Eu Para mim agradeço, tá, né? eu agradeço muito, né, a oportunidade, ainda mais de estar falando sobre o Eurípides Bassanufo, porque ele é um espírito incrível, né? Mais um assim que nas nossas terras, né? Nas terras mineiras, a gente tem esse espírito assim que tantas qualidades, né? Tanta coisa que ele desempenhou, que poderíamos falar, por exemplo, Eurípides é o médium, Eurípides o político, Eurípides o educador. Então, assim, o homeopata, né? O cristão, porque antes de mais nada, Eurípides já nasceu e logo se tornou um grande cristão. Né? Antes mesmo dele ser espírita, ele já era assim, um líder, né? Um líder nato assim, na sua comunidade, no seu tempo. Ele já fazia uma enorme diferença, né? Antes de encontrar o espiritismo. Então é muito bonita a vida dele, é muito emocionante.
Eu convido a todos a pesquisar mais, que é claro que a gente vai falar só um pouquinho aqui, né? A minha luz apagou aqui, eu vou dar uma saidinha para resolver essa questão rapidinho, tá? Pois bem, é as questões dos desafios, né? Mas a gente vai, como se diz, a gente vai no fluxo. Isso, agora sim. Mas, voltando a Eurípides, que era uma luz, né? Falando de luz, uma luz que não se apagava como essa, mas uma luz constante. Eurípides, ele nasceu assim, foi o terceiro filho de 15 filhos, né? Imagina. E ele nasceu, né? Porque nasceu assim muito pobre, né? Uma família numerosa, os pais iniciando, com muita dificuldade. Então, Eurípides, desde pequeno, era um trabalhador. Então, criança ainda, ele já ajudava os pais, ele já fazia ali, estava sempre por perto da mãe, né? Inclusive, a mãe dele é algo que incomodava muito Eurípides, sensibilizava muito o seu coração, é porque a mãe dele, ela tinha, né, um problema de saúde, então, frequentemente ela desmaiava e tinha alguma coisa a ver, assim, com algum transtorno neurológico mesmo, aparente, né? Aparentemente era isso. E Eurípides ficava muito sensibilizado com a situação da sua mãe, então ele estava sempre marcando presença. E ele era uma criança também muito inteligente, então ele aprendeu a ler muito rápido, né? A princípio ele aprendeu a ler assim, com um professor, uma escolinha que ele frequentou, mas depois, devido às dificuldades da família, eles precisaram mudar, né, a 14, que ele nasceu em Sacramento, né, aqui em Minas, e era 14 quilômetros ali do centro de Sacramento. Eles mudaram para o próximo, a uma rede ferroviária. O pai dele foi para lá para trabalhar. Então, lá não tinha escola. Então, Eurípides estudava com o pai ensinava ele outras, foi ensinando, né, ao que ele sabia, ele passava para Eurípides. E assim, eles ficaram lá um período próximo a essa rede ferroviária, ali tinha muito viajante, Eurípides pequenininho, já ajudava a carregar a mala, e todo o dinheirinho que ele tinha, ele levava para a mãe, né? E a mãe ficava até sensibilizada, porque ele falava assim, mãe, vai guardando esse dinheiro aí para quando não tiver pão, para você comprar. Então, sempre muito sensível, muito caridoso. Mas aí, lá, o local não era muito propício para a saúde. Então, tanto a Eurípides quanto o pai, eles foram adoecendo constantemente, até que chegou um tempo que o pai resolveu e voltou para o centro de Sacramento. E isso, Eurípides já tinha 9 anos de idade. Aí ele entrou para a escola lá, a escola que chamava Miranda. E Eurípides foi, assim, logo destaque na escola. Ele ajudava os professores. Só para vocês terem uma ideia, assim, né? É, com 12 anos de idade, antes, inclusive, disso, Eurípides teve um encontro com os livros de medicina. E Eurípides ficava naquela vontade, assim, de querer curar a mãe. E aí ele começou a ler, a folhear aqueles livros, né? De uma visita que ele teve na casa dele, de um médico. E o médico até falou assim, talvez não seja bom que esse menino tão cedo fique lendo, né? Esse conteúdo. E ele ficava lendo, pesquisando. E aí já nasceu nele essa vontade de fazer medicina. E por incrível que pareça, pessoal, os pais foram chamados na escola porque eles falaram que a escola já não tinha mais o que ensinar para Eurípides. Isso é muito novo, né? Aí eles começaram a se organizar para Eurípides ir para o Rio de Janeiro, porque não tinha, né? Não tinha o estudo lá em Sacramento. Só que a mãe era muito ligada a ele e ela estava fazendo roupa e tudo organizando, mas próximo a esse acontecimento, é, é, ela deu uma crise muito forte. E aí ele percebeu que tinha a ver com o sentimento da mãe de ter que separar dele.
E aí, olha que ato, né, de amor, de renúncia. Ele renuncia, né, essa possibilidade que todos estavam se organizando para ficar próximo da mãe. E nunca mais ele falou sobre isso. Mas, só para a gente ter uma ideia, com 12 anos, ele já havia criado um grupo de teatro. E ele compunha o teatro, encenava e organizava. Aos 13 anos, ele, com a ajuda de professores, já organizou a Gazeta de Sacramento. Então, que publicava assim, semanalmente, né, lições de economia, literatura, filosofia, só para a gente ter uma ideia. E depois ele teve contato também com livros de homeopatia. E aí ele se interessou também, porque ele pensou que de repente ali poderia ter a cura, né, para a dificuldade da mãe. E aí, gente, ele se interessou tanto que ele, por fim, ele medicava, né, medicou Sacramento e pessoas de outros estados, ficou famoso por isso, pessoas vinham de longe em busca do tratamento dele, né, mais à frente. Ele vai criar a sua própria farmácia, o seu próprio laboratório de homeopatia. E vai curar muita gente com esses medicamentos. Bom, isso tudo que eu estou falando é tudo assim, no início da juventude de Eurípides. E como ele ficou assim, muito reconhecido pelo jornal, pelo teatro, ele se tornou assim, um líder, todos conheciam ele. E aí ele foi convidado a se candidatar como vereador, né? Algo que a princípio ele não quis, mas o pai o aconselhou, né? Falou assim, filho, se você gosta tanto de ajudar, vai ser uma oportunidade de você ajudar ainda mais. E aí ele foi, e foi muito bem votado. Ele ficou 6 anos para a política. E não ficou mais, porque na época, legalmente, foi aprovado, né? Os vereadores lá, não sei porquê, elaboraram uma lei lá que eles poderiam ficar mais um ano, sem, né, em vez de 3, ficariam 4. Mas ele era tão ético que ele não concordou. Aí ele falou, não, eu fui eleito para ficar os 3 anos, não vou ficar um ano a mais sem ser eleito. E aí que ele pediu a exoneração, né? E os vereadores lamentaram, porque até dentro da Câmara ele era um líder, assim, né? Ele conhecia de tudo, né? Ele era autodidata. Ele estudava sozinho, né? Bom, e aí, mais à frente, ele vai estudar nessa escola e depois ele vai ajudar, né? Ele vai fundar uma outra escola que vai chamar Liceu Sacramentano. Então, e esse Liceu Sacramentano é onde ele vai ser, sem cursar o curso superior, professor, né? E professor, assim, de várias áreas. Inclusive, ele dava muita aula de astronomia. Olha que interessante, naquela época, né? É um ensino, assim, desde a primeira escola, essa escola aí, Miranda, que ela foi para Sacramento, essa escola, devido a um padre que trabalhava lá no... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do Caraça, que é muito famoso, né? Lá no Caraça. E aí era um padre que estudou lá, que tinha assim, um conteúdo, um fundamento muito interessante. Então, lá já nessa escola do Miranda, ele já teve um ensino assim, meio que assim, um ensino mais progressista, né? E aí, nessa escola que ele vai fundar junto com os outros padres, né, junto com outros professores, vai ser um sucesso, né? A escola dele, né? Então, eles valorizavam muito a questão também dos valores e não apenas o conteúdo. E aí, o que vai acontecer? A gente fala, então, do Bassanupa aí nesse primeiro momento, tudo isso que eu falei com vocês, é só até os 22 anos de idade dele, né? Tudo isso, ele era vereador, jornalista, e ele era também muito católico. Ele era, inclusive, secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. Olha que interessante, porque ele estava dentro da Igreja Católica, e quem conhece a Igreja Católica sabe que tem dentro da Igreja Católica esse grupo, né, que
pertence à Conferência de São Vicente de Paulo, que é justamente o grupo mais caridoso da Igreja Católica, né? Eles trabalham fazendo visitas aos enfermos, eles distribuem cestas, e é justamente ele era secretário desse grupo. Então, pensa bem quantas funções ele tinha. E sempre, né, ali sendo ainda um companheiro da família, um companheiro da mãe. Bom, então, tudo isso, né, aconteceu antes mesmo dele se tornar espírita. Né? Ele gostava de ajudar. Quando ele montou essa farmácia de homeopatia, ele tinha esse prazer, era tudo gratuito, nada se cobrava. E ele gostava mesmo de ser útil. E como que foi, então, o contato com a doutrina espírita, né? Bom, olha que interessante, ele tinha um tio, é da família por parte de mãe, que morava numa fazenda, uns 14 quilômetros ali da onde ele residia, de Sacramento. E eles, né, numa época em que doutrina espírita era considerada, era ilegal, né? Era abominável, no caso. E aí, ele ficava incomodado e preocupado, né, com a família lá da mãe dele, que eram espíritas, né, naquela época que era perseguido e tudo, e era, né, tinha aquela visão que era do demônio, ele católico na época. Então, ele tinha um tio chamado Mariano, que o visitava sempre, né, dormia na casa dele. E aí, numa dessas noites que o tio foi em sua casa, ele conversou com ele, com seu tio, o senhor é um homem tão católico, por que o senhor está se envolvendo com essa religião dos demônios, né? Aí o tio ficou tentando convencer, ele explicava, mas o tio era muito simples mesmo. E aí, por fim, o tio falou assim, olha, meu filho, eu sou muito simples. E você é um jovem muito competente, muito inteligente. Eu não saberia, não, né, não sei te explicar, mas eu te passo esse livro, que é um livro do Leon Denis, né, que chama Depois da Morte. Porque aí ele vai te explicar melhor. E aí isso foi. Porque, assim, eles foram, né, cada um o tio foi deitar e ele varou a noite lendo o livro. Ele era muito inteligente, né, meus irmãos? E a doutrina espírita, ela tem explicações lógicas, né? Esse que é o diferencial. Ela tem explicações lógicas. E ele foi lendo aquilo ali e ele viu que tinha sentido. Interessante que, mais novo, um padre, ele era tão maduro que nessa época os leigos não tinham acesso a. E mesmo assim o padre repassou a ele uma Bíblia. E aí ele lia, aprofundava, e ficava andando só com a Bíblia com ele. Só que tinha uma coisa que incomodava Eurípides. Ele não entendia o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Porque ele ficava pensando como poderia ser feliz, né? Uma pessoa que chora. Ele não entendia isso, mas aí ele foi conversar com um padre, né, muito próximo dele. Mas o padre falou, não soube dar a explicação que acalentasse o coração dele. Então o padre falou que isso era um mistério, né? Que era apenas que era um mistério. Bom, mas aí ele foi seguindo a vida. Mas então, quando ele encontra com a doutrina espírita, começa a dar explicações para ele, né, dessas coisas, né, que com mais lógica. Então ele já fica assim. Aí no outro dia de manhã ele já fala com o tio, né, o tio, eu gostei, isso faz sentido. Aí o tio convida, vamos um dia lá na fazenda para você participar de uma reunião conosco. E quando você for lá, aí sim você vai ouvir da boca dos próprios espíritos as explicações que eles têm para dar. E aí, Eurípides aceitou a proposta e eles se organizaram e foram à fazenda participar dessa reunião que tinha lá. Bom, e quando Eurípides, então, vai participar, ele pensa, né, achando que só ele está pensando. Aí ele pensa. Primeiro, ele já fica meio impressionado, assim, porque as pessoas lá eram semi-analfabetas, participando da reunião, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vê a sabedoria, né? E aí ele começa a observar a manifestação dos espíritos,
falando até em francês, de boca de pessoas que mal sabiam falar o português. E então ele pensa assim que ele iria ficar mais ainda convicto se ele pudesse ouvir da boca, né, do próprio João Batista, do João Evangelista, a explicação das bem-aventuranças. Então ele pensa, e aí, né, ele tem então essa manifestação através de um médium muito simples que ele conhecia lá, de nome Aristides, que era inclusive analfabeto, né? E aí ele começa então, né, João Evangelista, através desse médium, vai passar então a explicação sobre as bem-aventuranças, né? E só Eurípides sabia assim, dessa vontade que ele manifestou lá. E aí, na segunda reunião, ele já tem a manifestação do Espírito Vicente Paulo. Inclusive, né, ele era seguidor de uma conferência de São Vicente de Paulo. E aí tem a manifestação desse Espírito, que fala para ele, inclusive, que ele é o mentor dele. Só que pede a ele para assumir o Espiritismo, para voltar para Sacramento e explicar tudo para o padre e entregar esse cargo lá. Bom, meus irmãos, aí a vida de Eurípides, a partir desse encontro com o Espiritismo, ela tem uma revirada, né? Porque Eurípides, ele vai ser esse espírita, digamos, que assume verdadeiramente o Espiritismo na sua vida, né? Ele não vai, ele vai, digamos assim, perder a princípio toda a honra que ele tinha de todos, porque havia, claro, um desconhecimento muito grande sobre o que é o Espiritismo. Então, ele foi perseguido, né? Aí ele volta, entrega para o padre, né? E começa, então, a prosseguir a vida. E uma das coisas que vai acontecer é, de cara, os alunos vão saindo da escola, né? A escola que ele fundou vai saindo um a um, vai, né, todos vão se afastando, por fim eles retiram até os móveis da escola. E ele fica assim, então, muito, muito triste, né, com essa situação, mas ele prossegue firme com o espiritismo, né? Não muito diferente de todos nós, né? Quando nós optamos por uma vida, não precisa ser eu vou ser espírita, mas quando a gente assume, quando a gente deseja e coloca como afinco uma vida mais cristã, é comum, né, que a gente contraria o mundo, as vontades dos outros, por seguir uma vida diferente. E no caso dele ali, era cristão, ele já era. A gente sabe que o Espiritismo só vem resgatar o cristianismo, mas por preconceito mesmo, que as pessoas vão tomar essa atitude. E aí, olha que interessante, que espírito que é esse Eurípides. Ele, então, né, num dia muito triste, ele sente a presença de um espírito, mas ele nem acredita que é esse espírito, então ele afasta essa ideia da cabeça dele. Então, como ele afastou essa ideia, o espírito então escreve. E aí, quem vai escrever vai dizer assim: meu filho, não feche a escola. Apague da placa o nome Liceu Sacramentano, que guarda requisitos da vaidade humana e coloca, né, citou, sugeriu lá o nome, Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho para o meu filho, às quartas-feiras, e monte um curso de astronomia. Repetiu, monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor, Maria, serva de Deus. Ah, aqui não está falando? Não, eu já falei assim, que ela pediu para dar as aulas do Evangelho. E aí, todas as partes, ele fez isso, foi lá, tirou a placa, colocou, assumiu mais de vez, né? Escola Allan Kardec, colocou a placa e começou, né? Estudava o Evangelho.
E as coisas foram caminhando, né? E aí a coisa foi assim, normalizando. O colégio, meus irmãos, é sem comentários o nível de ensino que se tinha no colégio. Então chamou atenção. Vinham pessoas de fora depois para estudar nesse colégio, tamanho conhecimento dos alunos. Porque lá o ensino não era aquele ensino assim. Olha, só para vocês terem uma ideia, nessa época ainda existia castigos. E lá nessa escola já não havia mais castigos. E nem recompensa. Né? O prazer era pelo conhecimento. Se ensinava também valores, não era só conteúdo. Lá ele ensinava, digamos, na prática. Se ele ia falar de uma flor, ele mostrava a flor, tanto ele falava das constituições orgânicas dessa flor, mas ele interagia com todos os outros conhecimentos, e ele trazia, então, a questão de Deus, da criação, tudo ali junto. Então, era um ensino integral. E outra coisa interessante, porque lá ele respeitava, ele via o espírito como um espírito imortal. Então, se o aluno já não tinha esse negócio de seriação por idade, era por conhecimento. À medida que, às vezes, poderia ter um aluno lá que avançou demais, aí, em determinado momento, ele tinha as provas, ele progredia para um outro grau, sem que esperando idade. Respeitava, assim, o conhecimento do espírito, a maturidade dele. As provas, no fim do ano, as provas eram como se fosse um evento. Os alunos eram entrevistados pelos professores da escola e se tornava um evento que vinham pessoas de fora para fazer interrogatório aos alunos. Então era um show de conhecimento, né? Sem receio, porque os alunos tinham confiança daquilo que eles aprendiam. E lá tinha o estudo do Evangelho. Só que Eurípides, olha que interessante, a princípio ele ensinava para os alunos o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, quando chegava a um certo grau, ele ia estudando tudo. Depois ele voltava para o primeiro capítulo, que nós sabemos que é o capítulo Não Vim Destruir a Lei. Quando chegava nesse capítulo, Eurípides ia aprofundando, e aí ele resgatava a história das religiões, desde as tribos, e todo o processo de evolução das religiões. Olha que interessante. Porque religião também é cultura. Religião também é um conhecimento, né, que, pelo que a gente entende ali, do que o Eurípides deu exemplo, de ser estudado. Né? Não ser estudado de uma forma só, né? Como hoje as nossas escolas, pelo menos em teoria, falam, que são laica, né? Nas escolas públicas, por exemplo, você não pode dar um direcionamento ou outro, né? Você não pode dar, porque ela é laica. Mas Eurípides, na escola dele, se estuda todas, né? Todas as religiões ali, sem medo, né? De ser feliz, porque se a gente está com convicção que a doutrina espírita ela tem uma lógica e etc e tal, e nós gostamos e ficamos com ela, né? É normal que talvez um espírito não concorde, mas era assim nesse sentido de, digamos, mais democrático, dando a possibilidade ao espírito de conhecer. Então, era muito aprofundado desde lá do início, né, das tribos, do sacrifício, da época que se acreditar que Deus era a natureza, e do Egito, tudo. Então, imagina que aprofundamento que é. E a escola, ela funcionava um tempo assim, muito grande. Começava de manhã e terminava às 2h30, digamos que era integral. Numa época que não se valorizava a educação física, já tinha educação física nessa escola. Então, ele dava aula de educação física e as aulas eram em meia natureza. Então, assim, nossa, é coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, olha que interessante. Eurípides fundou a primeira escola espírita no Brasil. Primeira escola. Uma pedagogia espírita que eu recomendo todos nós
porque não daria tempo de falar de tanta coisa interessante que tinha nessa escola, mas que vale a pena estudarmos, né? Tem um livro do Herculano Pires que fala sobre essa pedagogia espírita. É um livro que reuniu vários congressos, estudos nesse sentido, baseado nisso, e que tem essa proposta mesmo de um outro tipo de educação, que é uma educação de valores, né, que forma o ser integral. Não é um ser que se acaba com a morte, mas um ser que continua. Então, a gente tem essa parte, né? É tão integral que a farmácia, que Eurípides, lá mesmo dentro da escola, ele levava os alunos para cuidar das pessoas que ele socorria. Porque nós temos o Eurípides que curava, né? Tem esse lado de Eurípides. Eurípides que fazia partos com a ajuda do espírito Bezerra de Menezes, e seus alunos acompanhavam, era tudo. Né? E ele tinha, né, tem o Eurípides, nós temos falado da mediunidade de Eurípides, que ele tinha assim, inúmeras capacidades. Ele tinha capacidade de desdobramento, de bicorporeidade. Então, Eurípides, às vezes, estava na sala, os alunos já conheciam ele, Eurípides, de repente, ficava sonolento, ficava assim, os alunos já faziam silêncio. Porque, às vezes, Eurípides ia lá num local, fazia um parto, materializava, né? O seu corpo ficava, mas seu espírito, apesar de estar ligado ao corpo, ele se materializava em outro local, socorrendo pessoas. Inclusive, eles falam que era difícil enganar ele. Né? Os alunos, quando faziam algumas travessuras, ele sabia de tudo, né? E depois desbancava o aluno. Então, inclusive, teve situações assim das pessoas buscarem ele para fazer o parto, e quando chegava nele, ele já dava notícia que já tinha realizado o parto. Né? Então, assim, todos tinham notícias. Inclusive em Sacramento, praticamente toda casa que você entrar, tem lá uma fotinha do Eurípides da Sanudo. E outra coisa interessante, né, são tantas, mas sobre as curas, principalmente, né, a gente percebe assim que às vezes as pessoas iam buscar um medicamento, ia correndo e ele já tinha aquele medicamento para aquela pessoa, né? Para a cura daquela pessoa. Inclusive, quando a primeira cura de Eurípides, quando ele participou dessa reunião lá na fazenda, ele pediu para ele pediu ao seu tio para ir visitar o seu Carlos. O seu Carlos ele estava com hanseníase e havia 3 dias que ele não se alimentava, ele estava abandonado numa casinha muito distante. E aí o tio falou, meu filho, mas não tem que atravessar a mata, já era de noite. Não, eu preciso ir. E aí ele foi e abraçou e beijou, né? E ele ficou curado. Então a primeira cura dele se aconteceu com esse seu Carlos. Bom, nós, nós temos quantos minutos? 5 só? Tá bom. Mais ou menos isso. Então tá, eu vou finalizando. Bom, mas aí, por causa disso tudo, Eurípides também ele foi perseguido, né? Sempre tem as perseguições, mas até, assim, todo tipo de perseguição ele foi superando. Até quando eles abriram um processo dele, falando que ele medicava. E aí foi tão interessante porque caía na mão dos juízes, aí os juízes falavam, eu não posso julgar porque eu tenho relação com ele. Então, não é justo. Aí passava por outro, até o processo ser caducado. Né? Então, a gente tem esse Eurípides, que a gente não pode deixar de falar desse Eurípides, que foi extremamente caridoso, né? Que nos deu exemplo de que é ser cristão, desse Eurípides que verdadeiramente foi espírita, que fez tanto pelo espiritismo, não teve vergonha de assumir que era espírita. Né? Ele pediu perdão ao seu tio Mariano pelas vezes que ele criticou o tio, né? Então ele tinha essa humildade, essa bondade.
E esse Eurípides que tanto fez, né? Que fez a diferença. Eu acho que o grande exemplo de Eurípides para nós, indiferente de religião, é a gente fazer a diferença. Porque tudo que ele fazia na busca da perfeição, né? No intuito de ajudar. E tem uma mensagem muito linda que está no livro A Vida Escreve, do Hilário. O Hilário Silva é o espírito que vai ditar para o Francisco Cândido Xavier. É uma mensagem, né, que eu vou resumir, porque é contando agora do encontro de Eurípides. Diz que uma certa vez Eurípides estava sentado, e como ele fazia muito esse desdobramento, ele sentiu que estava sendo carregado, estava sendo levado, e ele foi. Era muito distante, até que ele chega num lugar muito bonito. E aí ele vê, assim, uma certa distância, uma pessoa, né, um ser. E aí esse ser é Jesus. E ele fica, então, quando ele percebe, ele fica estagnado. Ele não consegue nem andar para frente nem para trás. Ele fica assim, né? E aí ele começa a chorar, né? Quando ele vê o Cristo, ele começa a chorar. E aí ele percebe que Jesus também estava chorando. E aí ele fica, né? Com aquele sentimento, por que, que o Cristo estava chorando? E aí ele pergunta, Senhor, por que choras? Só que Jesus não responde. Mas aí ele, insistindo, ele fala, choras pelos descrentes do mundo? E aí Jesus então responde, não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Então, Eurípides, na hora que ouve essa fala do Cristo, ele retoma rapidamente o corpo físico e diz que ele não conta essa história para ninguém, mas ele não esquece. E a partir daquele momento, ele não mais desperdiça um só momento, né? E aí ele trabalha o tempo todo em favor e em prol do bem. E só para terminar, meus irmãos, quando ele se torna espírita, a família toda vai, aos poucos tem uma resistência, mas depois todos vão com ele. E ele consegue, sim, a cura da mãe, tá? Porque ela tinha problemas mediúnicos, de obsessões, e ela então resolve essa questão, vira uma grande fascista. Eu agradeço. Eu sei que eu só pincelei. Eu recomendo esse livro aqui, olha, Eurípides, O Homem e a Missão, que foi um dos que eu li, gostei demais, né? Ele foi psicografado, ele foi organizado por Corina Novelino, e tem esse também, Eurípides Bassanufo, O Apóstolo da Caridade. Mas vale a pena ler, que é muito emocionante a história dele, é um exemplo para nós, né? Pois é, como se diz, é um exemplo, né, de conduta. Sabe o que eu acho interessante? Que foram durante 12 anos que ele fez isso tudo. Ele sendo 12 anos espírita e desencarnou muito cedo, né, aos 38 anos de idade, de febre, né, de Pois gripe que espanhola. nem deu tempo de falar, isso mesmo, da febre espanhola. Mas trabalhou até o último momento, porque os seus. Aí vinha gente, aumentou a hospedagem, né? As pensões para atender o povo. E ele, assim, ele teve a doença com 3 dias, ele desencarnou, né? Mas ele trabalhou até naquele último momento lá para socorrer as pessoas. Bonito demais, É, né? o que eu acho interessante dele, Silene, é essa questão. Porque às vezes a gente, quando fala assim, a pessoa é espírita há tantos anos, não é isso, né? Que É é, verdade. como se diz. E a gente vai ver, Kardec também, em pouco tempo, ele fez a diferença. Não é o tempo, mas sim a questão de como nós utilizamos o tempo para fazer a diferença.
E ele é o Eurípides foi um exemplo disso, Parece de que até que que esses exemplos, parece que eles querem dar exemplos até na quantidade do tempo para a gente, né? não, porque aproveitando aqui, é a questão seguinte, a gente às vezes acha assim, eu tenho que aprender mais, eu tenho que estudar mais, tem que ir fazer, ir trabalhando, aprendendo e buscando ser melhor, né? Verdade. É muito bonita, é muito linda a história dele de perseverança, é, de, de repente, de mudança. Ele viu, não, isso aqui, então deixa eu ver esse outro caminho, porque a doutrina espírita é isso, ela não fecha a questão para nós, ela nos convida a esse pensamento cada vez mais progressista, contínuo, mas sem esquecermos as raízes, né, a base, mas não, ficou muito bom. E para encerrarmos, nós vamos pedir a você para fazer a prece, agradecendo a todos aqueles que estão junto com a gente participando e aqueles que porventura também irão ver no futuro, né? Esse estudo tão maravilhoso. Você Então, faz a prece para nós? faço, querido Jesus. Nós queremos te agradecer por mais esta noite. Agradecer aos nossos mentores por estar conosco. Agradecer ao nosso querido Espírito Bassanu, que ele possa continuar inspirando a todos nós a utilizarmos melhor o nosso trabalho, a vivermos verdadeiramente como cristãos, a divulgar em ações o Evangelho de Jesus. E pedimos de maneira especial para todos que estiverem com situações de aflição, de conflito, de dor, que Jesus possa amparar, socorrer, consolar a todos nós. E que possa nos dar a oportunidade, Jesus, nos dar força para renovarmos a cada dia com disposição, com gratidão e com muito amor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Uma excelente noite para todos nós. E semana que vem, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez. Um grande abraço a todos. Até mais. Muita paz.